Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, dia 14 de outubro de 2025. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, irmãos. E mais uma vez estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel, né? Mais o estudo bíblico da palavra dessa terça-feira. Estudo bíblico de toda terça-feira que nós iniciamos aqui a partir das 19 horas, irmãos. E antes de darmos início aqui a mais uma aula, vamos orar a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, Pai, como igreja, para louvar e bendizer o Teu nome, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Apresenta aqui a minha vida, apresenta a vida da minha família, apresenta a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa alcançar cada um nessa noite com a Tua palavra maravilhosa e poderosa, abrindo os olhos do nosso entendimento e recebendo para Ti toda honra, todo louvor e toda glória. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus, né, irmãos? Quem crê, diga amém, graças a Deus. Deus é bom e maravilhoso nas nossas vidas nessa noite de hoje. Enquanto os irmãos vão entrando aí, nós já vamos aqui sem perda de tempo para a lição dessa noite, que é a lição número 2 desse trimestre tão abençoado, né? Um tema tão bom, um tema tão interessante de nós estudarmos. Já vamos aqui para a lição dessa noite, que eu já coloquei na tela, que está aí, irmãos. Primeiro a lição do trimestre, né? Vamos falar primeiro da lição do trimestre, quarto trimestre de 2025. O tema central é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nós vamos estudar nessa noite a lição número 2. Lição número 2 tem como título O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Essa é a lição de hoje que nós vamos estudar. E o texto áureo que nós vamos nos basear aqui para iniciarmos é o texto de Salmos 139, versículo 14, que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui já fala da criação de Deus, né, que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E nós fomos formados, irmãos, de uma forma maravilhosa. Hoje você vai sair daqui mais grato a Deus por Deus ter te formado, por Deus ter te criado de uma forma tão maravilhosa. Glória a Deus. E aí nós já vamos para a verdade prática que diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar especificamente do corpo, né? Estamos estudando espírito, alma e corpo, mas hoje nós vamos falar especificamente do corpo. Enquanto os meus irmãos vão entrando aí, daqui a pouco cumprimento a todos. E nós já vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica está em Salmos, capítulo 139, sempre importante ler, versículo 1 ao 4, versículo 13 ao 18. E todo o Salmo 139 é um salmo lindo, né, de se ler. E nós já vamos aqui para a introdução, já estamos entrando em aula. E a introdução diz: há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio das escrituras sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. Olha só, irmãos, quanto mais as pessoas procuram
uma explicação racional, uma explicação científica ou até mesmo uma explicação filosófica, né, para a sua existência, para a existência humana, mais o homem mergulha numa crise de identidade. Às vezes nós seres humanos corremos esse perigo de mergulharmos nessa crise de identidade. Mas uma coisa nós temos que entender: para nos conhecermos melhor, nós temos que conhecer a Deus. Para nós nos conhecermos, primeiramente temos que conhecer o Criador. Não tem como conhecer melhor a criatura sem conhecer melhor aquele a quem a criou. Amém? Deus nos criou e deixou o manual de instruções. O manual de instruções do ser humano é a palavra do Senhor. Glória a Deus! Então, antes de prosseguirmos aqui, já vamos cumprimentar todos os irmãos que entraram aqui. Minha família, né? Minha esposa está aí, meus filhos. Deus abençoe, Pedro, Suzane. Deus abençoe a nossa irmã Laiane, irmã Valentina, toda a família da irmã Laiane, né? O esposo, toda a família. Deus abençoe missionária Raimunda e toda a família também. Nossa irmã Nilde Vila Nova, Deus abençoe a irmã Nilde e toda a família. Temos aqui também meu amigo, né, Marcos Roberto também, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nossa irmã Lucinéia e toda a família também, Deus abençoe. Nossa irmã Natália, Micael, Larissa, Deus abençoe também o esposo, toda a família. Nossa irmã Laiane, pequena Valentina, Deus abençoe também. Deus abençoe... já falei, né, irmã Laiane. Deus abençoe a irmã Valentina também, o esposo, toda a família. Deus abençoe Maria Alice e toda a família também, que já está aí. Minha prima Júlia também, Deus abençoe toda a família. Nosso diácono Jesuíno está aí também, Jesus abençoe. João Kleber também, Deus abençoe João Kleber e toda a família. Nossa irmã Osmarina, diaconisa Osmarina e toda a família também. A pequena Eloá também, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, né? Graças a Deus, os irmãos já entraram aí a maioria. E que os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus não percam os estudos, irmãos. Não fiquem ausentes dos estudos, porque uma das obras ali do Ministério é o estudo bíblico também da palavra. Glória a Deus. Nossa irmã Nilde Vila Nova também, Deus abençoe. Já falei, né? E toda a família em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos irmãos aí? Mais irmãos vão entrando também? Nós já vamos aqui para o tópico 1. Estamos falando do corpo humano, essa maravilhosa obra de Deus. Tópico 1 tem esse título, A Maravilhosa Obra de Deus. Subtópico 1, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, Adão, do pó da terra, Adama. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativas, por cerca de 37 trilhões de células. Já pensou o que é isso? 37 trilhões de células? É um número que eu não sei nem quantos zeros existem neste número, né? 37 trilhões de células compõem o nosso corpo, né? Tecidos, órgãos e sistemas cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Então, irmãos, nós somos uma obra maravilhosa. Aliás, toda a criação de Deus é maravilhosa. Muitas vezes nós nos impressionamos, né, com as galáxias, com as estrelas, com os céus, e temos que nos impressionar mesmo. Porque olha só uma observação interessante. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Já pensou o que é isso? Aqui também diz, porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Só uma curiosidade, né? Se nós nos admiramos com a nossa galáxia, irmãos, já pensou? Girar em torno de 788.410 km e ainda demorar mais de 200 milhões de anos para dar uma única volta, fazer uma única rotação? A nossa irmã Ana Paula, né, está assistindo aí também, está acompanhando. Deus abençoe a irmã Ana Paula também, irmão Joabe e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Bênção de Deus. Então olha só, irmãos. 200 milhões de anos para fazer uma única rotação. Essa é a galáxia. Aí muitas vezes nós nos impressionamos com a galáxia, irmãos, mas o corpo do ser humano, nós também, irmãos, nós os seres humanos, somos uma criação maravilhosa e uma criação admirável de Deus.
Olha só, somos formados por mais de 37 trilhões de células, tecidos, órgãos e sistemas. Já pensou como funciona o cérebro do ser humano? Quantos neurônios, né? Terminações nervosas, irmãos. Só o nosso coração, ele bombeia por quilômetros e quilômetros de veias, irmãos. Sangue para todo o nosso corpo. Tudo que tem a ver com o corpo humano é maravilhoso, é admirável, é impressionante. Tudo que tem a ver com a criação humana, irmãos. Por mais que o ser humano evolua na inteligência, na tecnologia, o ser humano nunca vai ser capaz de criar outro ser humano. Às vezes o ser humano tenta clonar, né? Mas para clonar precisa ali de células que já existem. Irmãos, então olha só, o nosso Criador nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Você já pensou todo o funcionamento do seu corpo humano? Um simples piscar de olhos envolve tantas coisas que constituem o nosso corpo, né? Tantas terminações nervosas que movem num simples piscar de olhos. Então nós somos uma criação maravilhosa de Deus. Nosso cérebro é capaz de compor as mais lindas melodias, sinfonias, irmãos. O nosso cérebro é capaz de resolver equações complexas, extremamente complexas. Tudo isso foi criado por Deus de uma forma maravilhosa. Então, dito isso, nós vamos aqui avançar. Nossa missionária Rita tá aí também. Deus abençoe a missionária Rita, toda a família, em nome de Jesus. Então já vamos avançar aqui para o subtópico 2, que diz: Deus, o autor da vida. Porque essa obra maravilhosa que nós estamos estudando tem o autor. E esse autor é Deus. Então diz aqui: em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados, no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Vamos ler aqui um versículo para confirmar isso. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então olha só, antes que te formasse, no ventre te conheci. Este versículo aqui já prova, né, que Deus nos formou já no ventre da nossa mãe. É por isso que também a igreja, né, o cristianismo não aprova o aborto, né? Este versículo aqui nos mostra também que nós não aprovamos o aborto porque nós entendemos que a vida é gerada ali desde o ventre materno, irmãos. Desde o ventre materno ali, as primeiras células, o embrião já possui ali a vida, e essa vida é criada, é formada por Deus de uma forma maravilhosa. Deus já nos conhece desde o ventre da nossa mãe, por quê? Porque foi Ele que nos criou e nos chamou para um propósito divino, um propósito maravilhoso. E aqui o subtópico 3, vai dizer a individualizada formação integral. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Irmãos, eu estava estudando essa revista, né? E eu estudei ali algumas informações interessantes, né? Muitas vezes, quando nós estudamos algo assim relativo à vida humana, nós acabamos nos surpreendendo, né? Irmãos, diz que a influência na maternidade da mãe, né? Da mãe no feto, começa desde ali que o feto está no ventre da mãe. O feto já é bastante influenciado pelas atitudes dos pais, né? Não somente da mãe, mas dos pais também, e do ambiente onde o feto ele está ali vivendo com seus pais, né?
Então, quando é um ambiente, quando a esposa ali está grávida e essa esposa vive num ambiente bastante atribulado, um ambiente de briga, um ambiente de agressões, esse feto ele vai se desenvolver no meio desse ambiente, e quando nascer ali a criança, essa criança ali, ela tem toda a tendência, e a maioria das crianças crescem assim, cresce uma criança nervosa também, uma criança estressada, cresce uma criança assustada, tudo tem a ver com o ambiente. Então veja que desde o feto, desde a gestação, nós já influenciamos na vida dos nossos filhos. Nós já afetamos a vida dos nossos filhos com as nossas atitudes e da maneira que nós vivemos, né? Eu ouvi o relato de um pastor, que esse pastor também, ele lida com vidas, né? Ele estuda ali a psicologia humana, comportamentos humanos também. E este pastor, ele recebeu uma paciente, que essa paciente reclamava que o filho dela dormia muito, né? Que o filho dela dormia tarde da noite, tinha muita dificuldade de dormir, dormia muito tarde e depois que dormia, tinha muita dificuldade para acordar também. Dormia até várias horas do dia ali. Aí ele perguntou como que era a vida da mãe dessa criança, quando essa criança também estava ali no ventre da mãe dela, né? Aí a mãe dessa criança falou: não, eu também sempre fui assim, sempre tive muita dificuldade de dormir, dormia muito tarde, ficava ali, né, sempre procurando algo para fazer, assistindo filme, assistindo televisão, dormia muito tarde e acordava muito tarde também. Então veja que nós influenciamos os nossos filhos desde o ventre, né? Desde antes deles nascer. Então isso nos mostra que nós temos uma responsabilidade muito grande com as vidas que irão ser geradas também através das nossas vidas. E aqui fala que nós precisamos dar aos nossos filhos uma boa nutrição física, afetiva e espiritual. Além de alimentarmos os nossos filhos bem, fisicamente, materialmente, nós temos que dar também amor e temos que ter muito cuidado também com a vida espiritual dos nossos filhos. Somos responsáveis por tudo isso também. Tem muitos pais que são muito ausentes dos seus filhos. Às vezes, tem muito dinheiro, né? Tem pais aí que trabalham, viajam, passam muito tempo fora, enche os seus filhos de presentes, né? Não deixa faltar nada material, não deixa faltar nada físico, mas aí fica em falta com o lado afetivo e com o lado espiritual também, com acompanhamento, né, afetivo e espiritual dos seus filhos, irmãos. Então nós temos que entender uma coisa: presença é melhor do que presente. Não adianta encher os filhos do bom e do melhor, mas não ter ali a presença. Os filhos precisam do nosso acompanhamento, da nossa presença, do nosso carinho e do nosso cuidado também. É o que nós aprendemos através dessa lição aqui. Dito isso, vamos aqui avançar para o tópico 2. E o tópico 2 fala o corpo e a glória de Deus. Subtópico 1, o divino tecelão. Essa parte é bastante interessante, olha só. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. O que é um tecelão, né, irmãos? Tecelão é aquele que fabrica tecidos. Antigamente, né, hoje eu creio que é mais moderno, mas antigamente o tecelão, ele tinha uma máquina que se chamava tear. E como que essa máquina que se chama tear fabricava ali os tecidos? Tecidos valiosos, né? Tecidos finos. Essa máquina ali, irmãos, fabricava os tecidos fio por fio. Essa máquina ali, né, ia colocando vários fios ali do tecido, né? E fio por fio era criado ali, era fabricado o tecido. A ciência também já comprovou que o nosso corpo, ele é formado por tecidos. É como se nosso corpo fosse formado ali fio por fio. E nessa linguagem poética, Davi, ele diz que Deus é como um tecelão. Ou seja, ele nos criou, é como se ele tivesse nos formado fio por fio, detalhe por detalhe, célula por célula. Cada detalhe do nosso corpo, Deus ele conhece, porque ele criou cada detalhe do nosso corpo. Olha só o que diz aqui o versículo de Salmo 139, versículo 13 ao 15, na Nova Tradução Brasileira. Diz assim, ó: pois tu formastes os meus rins, entrelaçaste-me no ventre de minha mãe. O tecelão ele faz isso, ele pega fio por fio, vai entrelaçando ali os fios até formar um tecido valioso, né?
porque nós somos valiosos também para Deus, nós somos uma obra valiosa de Deus. E aqui no versículo 15 diz: não te era oculta a minha forma, quando fui feito às ocultas e primorosamente tecido nas profundezas da terra. Então Deus nos teceu também. É como um trabalho ali de um tecelão, irmãos, formando ali uma obra valiosa, né? Nós somos valiosos para Deus. Você não é obra do acaso, você não é um acidente da natureza. Deus te criou detalhe por detalhe, é por isso que a Bíblia até fala que Deus, ele conhece até os fios de cabelo que está na nossa cabeça. Cada fio, né? Então é por isso que Deus tem cuidado de nós também. E aqui continua dizendo, ó, embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Então Deus, engraçado, né? Davi, ele não tinha tecnologia nenhuma, ele não tinha microscópio, não tinha nada, né? Para ver ali o corpo humano, né? Por dentro, não tinha nada disso, irmãos. Mas ele já tinha essa revelação, né? Isso é uma revelação divina que Davi já tinha. Essa revelação, ela com certeza foi dada por Deus, né? Porque a Bíblia, ela nunca se contradiz. Glória a Deus. Então tem muitas pessoas que às vezes estão aí com a sua autoestima baixa. Às vezes tem pessoas aí, irmãos, que pensam, né, que a sua vida é um fracasso. Tem pessoas que pensam que foram até um acidente, que não sabem por que nasceram, que não sabem por que vieram a este mundo. Às vezes estão ali, né, com a sua mente focada nas derrotas, nas decepções, nos traumas, nos problemas dessa vida. Mas nós não podemos ficar assim, irmãos. Porque Deus, ele nos criou de uma forma tão maravilhosa e ele tem um propósito tão maravilhoso nas nossas vidas. É claro que o diabo, ele quer nos confundir. O diabo quer dizer quer falar para você que você nasceu para sofrer, que você não vale nada, que você é um acidente que veio sobre essa terra, mas não. Deus, ele te imaginou, Deus, ele pensou sobre você, mesmo antes de você existir no ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito maravilhoso na sua vida e ele te criou de uma forma muito especial. Deus é fiel e quando nós entendemos isso, nós começamos a glorificar a Deus, assim como o salmista estava glorificando aqui no Salmo 139, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me criou de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, por isso nós temos que glorificar o Senhor, irmãos. Dito isso, vamos aqui avançar para o subtópico 2, entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Então, às vezes, quando as pessoas estão aí com esse sentimento de dúvida, sentimento de muitas vezes ali tristezas, incertezas dessa vida, está precisando conhecer mais o Criador, precisando entender como o Criador nos criou de uma forma tão espetacular, tão impressionante. Porque quando nós entendemos isso, no lugar de tristeza, no lugar de desânimo, no lugar de muitas vezes a pessoa querer desistir da sua vida, a pessoa vai começar a ter gratidão e louvor no seu coração. Aqui continua, Davi declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. E aqui continua, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto, em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Muitos pensam que veio do macaco, né? Eu vim do macaco. Não, irmãos, você veio do próprio Deus. E aqui diz, ó, não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Então, quando nós não reconhecemos Deus como nosso Criador, e quando nós não nos reconhecemos como obra do Criador, isso vai trazer muitas dúvidas, muitas tristezas nas nossas vidas, muitas decepções, muitos sentimentos ruins nas nossas vidas. E aí nós vamos cair no engano, e aí nós podemos ir, né, para o lado da idolatria e da depravação. Por isso que as pessoas afastadas de Deus, muitas vão para este lado, o lado da idolatria e da depravação. A Bíblia fala que nós fomos formados do pó da terra.
Mas sabia que isso tem uma informação muito mais profunda do que nós pensamos? Eu quero colocar aqui na tua tela, e você observe aí na tela, irmãos, essa informação aqui que eu acho muito interessante. A Bíblia fala que nós fomos criados da terra, né? Do pó da terra. E olha só, a ciência já estudou essa questão. E olha só os elementos químicos que são encontrados no corpo humano. Olha só, o corpo humano é formado de 66% de oxigênio, formado de 17,5% de carbono, e aqui é formado de hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. Essa é a formação do corpo humano. E quais os elementos químicos que são encontrados na Terra, irmãos, no pó da Terra? Aqui diz, ó, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, ferro, entre outros. Então veja que os mesmos elementos que são encontrados na Terra são os elementos que são encontrados também no corpo do ser humano. E a Bíblia já falava isso há milhares de anos atrás, que nós somos tirados da terra, né? Formados da terra. É claro que Deus, ele soprou o fôlego de vida. Ele deu um espírito, ele deu uma alma para o ser humano também, né? Agora veja, de uma coisa tão simples, né, que é a terra, e às vezes tão desprezível. A terra é algo que nós pisamos. A terra é algo que nós andamos por cima e muitas vezes nem damos valor, desprezamos. É algo que muitas vezes às nossas vistas é algo desprezível. Mas de algo tão simples e desprezível, Deus ele fez uma obra tão maravilhosa que sou eu e você. Isso é algo realmente para nós glorificarmos ao Senhor. E assim como nós viemos da terra, para a terra nós retornamos, né? O nosso corpo retorna. Porque a Bíblia fala que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Porque nós viemos da terra e nós vamos para a terra. O nosso corpo, essa carcaça. Mas a nossa alma, ela pode estar, irmãos, com Deus ou pode estar no sofrimento eterno. A Bíblia fala, né, que o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. E a nossa alma? A nossa alma, até nós sermos ressuscitados, ela vai ficar num lugar intermediário. Ela pode ficar no Hades, que é chamado também de inferno, né? Ou pode ficar no seio de Abraão, que também é conhecido como paraíso. E aí, quando Jesus voltar para nos restaurar por completo, nós vamos ressuscitar. Espírito, alma e corpo, né? O corpo também vai ressuscitar. E o espírito e alma e corpo vão ser completamente restaurados, regenerados, vão ser completamente santificados de uma vez por todas. Por isso que nós temos que cuidar, não somente do espírito, não somente da alma, mas do corpo também. Porque todos são valiosos para Deus. Dito isso, vamos avançar aqui para o subtópico 3, que fala o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. Ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou de equilíbrio. Temos que ser equilibrados. Irmãos, no tempo de João, o apóstolo João, ele já combatia ali algumas heresias, né? E uma dessas heresias era o gnosticismo. O gnosticismo ensinava que o corpo ele era essencialmente mal, a matéria, né? Que a matéria era mal, o corpo. Que só o que valia mesmo era a alma e o espírito. Ou seja, eles desprezavam o corpo. Então, através dessa heresia, eles diziam que as pessoas poderiam fazer o que quisessem com seu corpo. Poderiam se prostituir, andar de maneira sensual, beber, acabar com seu corpo. Porque o corpo em si era mal, o que valia mesmo era só o espírito e a alma. Isso é uma heresia, irmãos. A Bíblia nos ensina
que tanto o nosso corpo como a nossa alma e o nosso espírito são importantes e têm que ser santificados diante de Deus. Então existem os extremos, aqueles que acham que o corpo é mau, então não dão valor nenhuma, importância nenhuma para o corpo, mas existem também aqueles que supervalorizam a matéria. Aí vem, né, algumas coisas que ensina aqui na lição: narcisismo, o culto ao eu, né? O culto ao eu, a idolatria ao ego, irmãos. Às vezes vaidade ao extremo, vaidade em excesso. Não é errado a gente cuidar da nossa aparência, não é errado a gente cuidar do nosso corpo. Aliás, a Bíblia ensina isso também, né? Mas tudo ao extremo se torna perigoso. Hoje em dia, vivemos na era da tecnologia, dos celulares, das selfies em excesso, né? Excesso de selfie, o tempo todo querendo ser visto, o tempo todo querendo se mostrar. Às vezes vaidade ao extremo, às vezes sensualidade ao extremo, às vezes narcisismo, o culto ao próprio ego, a idolatria de si mesmo. Nós vemos muito isso nas redes sociais, na internet. Então esses são os extremos. Temos que nos cuidar sim, o nosso corpo é importante sim, mas todo o exagero, todo o extremo é perigoso. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que viver de uma maneira equilibrada, irmãos. Para não idolatrarmos nós mesmos, né? Mas também para não andarmos... Aqui fala também, ó, de vícios e automutilações, né? Às vezes surge aquela dúvida muito grande: pastor, e tatuagem? Tatuagem é pecado? Tatuagem não é pecado? Irmãos, a Bíblia não fala claramente, especificamente sobre esse tema. Mas nós temos que entender o seguinte: muitas coisas não são pecado em si. Mas uma coisa nós temos que perguntar: edifica? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então essa questão de ficar se marcando, se automutilando, é algo que nós temos que ter muito cuidado. Pensar sobre isso. Às vezes traz consequências pro resto da vida, né? Mas a pessoa até se arrepende, faz umas tatuagens ali e se arrepende. E existe uma comparação muito grande, né? Uma comparação que eu acho muito forte, que às vezes as pessoas falam. Fala assim: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos pinchar o Espírito Santo, né? Vamos fazer pinchação ali no templo do Espírito Santo. Então é coisa que muitas vezes nós devemos nos perguntar: isso me convém? Porque a Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Cuidar do corpo, cuidar da saúde, manter o corpo em forma, isso também é bom. Mas a partir do momento que nós fazemos com o objetivo de nos tornar sensuais, sensualizar, provocar pecado, nós temos que ter cuidado com tudo isso. O equilíbrio e a prudência é a que a Bíblia nos ensina para nós termos uma vida abençoada. Glória a Deus. Aí diz, então, o perigo dos extremos. Temos sempre que ter cuidado com os extremos. Temos que viver uma vida equilibrada. Dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 4, que diz: princípios ou regras? Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Então é aquela questão, né? A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Porque regras são importantes, mas quando nós seguimos princípios, irmãos, nós não precisamos ficar presos ali em regras. Porque quando nós praticamos os princípios, automaticamente nós vamos estar procurando trilhar o caminho certo, trilhar o caminho que glorifica a Deus. Então todas as vezes que você tiver dúvida de algo, você pergunta: isso vai glorificar a Deus ou vai agradar a mim mesmo? Isso vai testemunhar sobre Deus? Isso vai levar a glória para Deus ou vai chamar atenção para mim mesmo? Isso que eu vou fazer. Isso vai levar as pessoas a focar em Deus ou vai levar as pessoas a focar em mim, no meu eu? Tudo isso nós temos que nos perguntar, né? E aí as respostas se tornarão mais fáceis, mais simples nas nossas vidas também. Glória a Deus. Dito isso, vamos avançar.
para o tópico 3. Estamos sendo objetivos, né? Mas eu creio que está ficando aí abençoada a lição. Tópico 3. O corpo e a coletividade. Subtópico 1. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está explícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Por isso temos necessidade e deveres que vão além de nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais que exigem o envolvimento do corpo. Como está a nossa comunhão? E aqui, né, a lição nos faz uma pergunta. Como está a nossa comunhão, irmãos? Como nós estamos de comunhão? Olha só, nós somos seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionarmos. Tanto isso é verdade que Deus, quando criou ali Adão e Eva, ele criou 2, né? Se Deus não nos criasse para nos relacionar, Deus tinha criado só 1, né? Mas Deus criou 2, justamente porque o ser humano, ele é um ser relacional, que se relaciona. O próprio Deus é assim também, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele se relaciona, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si. E assim ele nos criou seres relacionais também. Então nós temos essa necessidade de interagir, essa necessidade de nos relacionar. A individualidade não é algo bíblico. Olha só, vamos ler o último versículo aqui para os irmãos entenderem algo interessante. Provérbios 18, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Olha, busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Aí, às vezes, né, nós podemos falar assim: eu não gosto de gente. Se nós não gostamos de gente, nós não gostamos de nós mesmos, né? Porque nós somos gente também. E aqui no versículo 2 diz, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. A individualidade, né, o egoísmo. Então, se nós juntarmos o versículo 1 e o versículo 2 de Provérbios 18, nós vamos descobrir que aquele que se isola se torna um tolo egoísta. Quem se isola se torna um tolo egoísta. E às vezes nós podemos dizer, meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. Mas a Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus de toda a sua força e o seu próximo como a si mesmo. Então gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente também. Apesar dos conflitos na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, os conflitos também são importantes, porque a palavra de Deus fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia também o seu companheiro. Os conflitos nos ajudam a crescer também. Precisamos nos relacionar para termos maturidade nas nossas vidas. Então não devemos ficar isolados, irmãos. Devemos nos relacionar e ministerialmente falando, né, como igreja, a Bíblia fala, não deixai de congregar como é o costume de muitos, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto mais agora que você vê que se aproxima aquele grande dia. Aquele grande dia é que Jesus está voltando, e enquanto Jesus ainda não voltou, nós temos o papel, o mandamento de nos relacionarmos, de congregarmos, de estarmos em comunhão. É o que ensina a Bíblia. E aqui está perguntando, como está a nossa comunhão? Temos praticado a comunhão ou temos nos isolado? É a pergunta que fica hoje, né? Vamos aqui para o subtópico 2, a prática congregacional. Olha só. O corpo é um elemento fundamental do culto divino. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. Tem um texto lá de Efésios, capítulo 3, né? Versículo 14 em diante, onde o apóstolo Paulo ele fala assim, por essa causa eu me coloco de joelho. E ali ele começa a desenvolver, né? Ele fala ali que pede que os cristãos sejam fortalecidos pelo poder no homem interior, através do Espírito Santo, né?
E ele fala: eu quero que vocês conheçam a Deus na sua largura, comprimento e profundidade. Ou seja, o apóstolo Paulo orava para que os cristãos conhecessem mais a Deus. E ali ele fala: juntamente com todos os santos. Então, uma das maneiras de conhecer a Deus não é sozinho, não é individualmente, é com todos os santos. Cada um de nós carregamos um pedacinho de Cristo, né? Uma característica de Cristo. Cada um de nós. E quando nós se juntamos, nós formamos o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. E nós somos os membros. Não existe esse negócio de um membro viver isolado. O meu braço, se ele ficar fora do meu corpo, ele vai morrer, né? Ele vai secar, ele vai esfriar, vai endurecer e vai morrer. É assim o cristão também que vive longe da comunhão. Esfria, endurece o coração e o final é a morte espiritual. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, hoje em dia, existe o movimento dos desigrejados. E o movimento dos desigrejados, eles pregam contra tudo que a Bíblia ensina. Eles falam que não precisa se reunir, que não precisa se sujeitar, né, às lideranças, que esse negócio de Santa Ceia, batismo, pode fazer em casa mesmo. E isso não é o que a Bíblia ensina, né, irmãos? Temos que ter muito cuidado com esse movimento, porque existem muitos movimentos enganosos. Podem até agradar o coração. Cultuar a Deus em casa é bom demais. Assistir um culto ali pela internet, pronto, já estou servindo ao Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Precisamos cultuar juntos, né? Contato, afeto físico, isso é importante para o nosso crescimento também e para nos mantermos vivos espiritualmente. Dito isso, vamos aqui para o último subtópico, tecnologia e culto. Isso é importante, ó. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Vou dar uma pausazinha aqui, ó. Não basta o corpo estar presente no templo. O corpo precisa se envolver no culto. Nosso corpo humano, né, também. Se envolver no culto. Irmão, se a gente chegar na igreja e ficar travado, braço cruzado, né, não nos expressarmos, nós não estamos adorando a Deus. A Bíblia ensina que a adoração a Deus também é através do nosso corpo. Através das nossas expressões corporais. Se ajoelhar, levantar as mãos para o alto, irmãos, bater palmas, até dançar na presença do Senhor, porque Davi também dançou na presença do Senhor, né? Quando ele se alegrou. Então se ajoelhar, bater palmas, dançar, cultuar, se alegrar junto com o irmão, dar glória ao Senhor. Fechar os nossos olhos, orar, tudo isso envolve o quê? O nosso corpo. Prestar atenção nos louvores, prestar atenção na palavra, respeitar quem está tendo ali uma oportunidade, quem está trazendo ali um versículo, quem está trazendo um testemunho, quem está louvando o hino, quem está pregando. Estarmos atentos, focados com os nossos ouvidos, atentos com os nossos olhos, expressarmos com as nossas mãos. Isso é adorar a Deus. Quando você vai tanto para o Antigo Testamento como para o Novo, nós vamos ver sempre o povo de Deus se expressando, levantando as mãos, se ajoelhando, até deitando no chão. Certa vez eu fiz um propósito de oração, né? Que eu vi meu pastor se deitando lá no altar lá e eu falei, rapaz, isso é de Deus. Porque nós ficamos à vontade, irmãos, na presença do Senhor. Então tudo isso faz parte da adoração. A gente chegar no culto, ficar com a nossa boca fechada, braço cruzado, não nos expressarmos para nada, irmãos. Porque às vezes o altar está esperando o fogo da igreja, a igreja está esperando o fogo do altar, mas nós temos o papel de nos incendiarmos mutuamente. Uma brasa mantém a outra acesa, irmãos. Então todos nós temos este papel no culto, de adorar, de dar glória, de se expressar para que o culto fique cada vez mais abençoado. Porque não é para o homem, é para Deus. Então quando alguém que está lá na frente, o pastor, as lideranças, o grupo de louvor, ou o irmão que está tendo a oportunidade, pede para a igreja dar glória a Deus, não é para a igreja dar glória ao homem ali, não. É para que o culto seja incendiado pela presença de Deus. É isso que agrada ao Senhor. A Bíblia fala que lá nos céus os anjos estão lá. Os serafins estão lá, com 6 asas. 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto. Com 2 eles voam. E eles clamam em alta voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, nos céus tem movimento e tem barulho, tem adoração. Na igreja também precisamos nos expressar e também adorar, irmãos. Senão fica aquele culto triste, né? Aquele culto pesado, aquele culto frio. E isso não agrada ao Senhor. Todos nós temos essa responsabilidade, irmãos, de cultuarmos a Deus
com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, mas também com o nosso corpo. Dito isso, vamos aqui continuar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, enfatiza o aspecto corporal intenso da adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Amém? Então já aprendemos mais um pouco, né? E aqui falou de tecnologia também. Temos que ter cuidado com a tecnologia. Tecnologia tem um lado bom, né? Por exemplo, estou dando esse estudo aqui através da tecnologia. Lá quando nós estamos na igreja, né? Tem a questão dos celulares. Nós podemos até, irmãos, tirar ali uma foto, fazer uma filmagem, divulgar a igreja, né? Agradecer a Deus por estar ali, registrar aquele momento. Nós podemos até fazer isso. Mas com muito cuidado para não perdermos o foco do culto. Para não perdermos o foco da adoração. Mas a pessoa está na igreja, mas está o tempo todo mexendo em celular, em redes sociais, conversando no WhatsApp. Aí tira foto, filma, mas não foca no culto. Irmãos, eu vi um relato de um pastor, né? Que o pastor, a igreja dele, fazia live também, né? A igreja é bastante moderna, bastante recurso. E a igreja fazia live, né? E aí, irmãos, o culto ao vivo ali, o culto acontecendo, mas a live também estava acontecendo. Esse pastor chegou a relatar que ele já pegou irmãos assistindo o culto pela live dentro da igreja. Pode um negócio desse? Assistindo ali pela live dentro da igreja o culto. E desligado do que estava acontecendo ao seu redor. Então temos que ter muito cuidado com isso. A tecnologia também pode ajudar, mas também pode nos tirar totalmente do foco de Deus. E isso aí não é adorar o Senhor também. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui para a conclusão dessa lição. E a conclusão diz: reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a render a sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Amém, meus irmãos? Então, com o nosso corpo também, nós expressamos nossa gratidão a Deus, né? O corpo humano glorifica a Deus por sua formação admirável, devendo ser cuidado com equilíbrio e usado segundo os princípios bíblicos. Glória a Deus, meus irmãos. Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha deixado algo positivo para a sua vida, né? Deixado um ensinamento, uma sabedoria aí para a sua vida também. E que possamos adorar a Deus com mais alegria, se expressar com nossa boca, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com o nosso corpo também, se alegrar na presença do Senhor. Que venhamos vigiar, irmãos, buscar a santificação do nosso corpo também, porque tudo isso faz parte dos ensinamentos de Deus também. Te espero aqui na próxima lição. A próxima lição é a lição número 3 e tem como título O Corpo e as Consequências do Pecado. É um assunto que eu acho muito interessante, as consequências do pecado, porque quando nós aprendemos sobre as consequências do pecado, nós vamos vigiar mais, né, para não pecar, porque são consequências muito sérias e muito graves. Então eu te espero aqui na próxima terça-feira que vem. Agradeço a todos que estiveram aí, né? Espero que os irmãos que estão aí em falta no estudo bíblico voltem a assistir o estudo bíblico também, né? Voltem a interagir aqui com a gente, porque assistir depois, amém. Mas interagir aqui ao vivo é muito melhor, irmãos, como a lição nos ensinou nessa noite de hoje, né? Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus abençoe sua parentela de perto e de longe, que Deus abençoe o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nessa noite e que todos digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida e até o próximo ensino em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus.